Ao longo de milênios, as religiões têm sido usadas pelo ser humano para que não só se conectem com o Criador, mas aprendam suas lições e vivam melhor consigo e com os outros. Não resta dúvida de que as diferentes religiões, que de acordo com a cultura de cada povo, emitem suas escalas de valores, fazendo com que milhões de seguidores adotem comportamentos que lhes são condizentes. Mas é também sabido que nem sempre o religioso pode afirmar que, ao seguir a sua doutrina, está realmente conseguindo ter ou aumentar sua fé em Deus. O Inspirar acredita que crer em Deus, como quer que você o conceba, é não somente o mais importante, é extremamente necessário para que se tenha um porto seguro, um sentido na vida. Religiões são métodos criados pelos homens e inspirados por seres mais elevados, que por aqui passaram e continuam passando, que têm a finalidade de nos ajudar a adorar e a seguir o Ser Supremo que nos criou. Por este programa já passaram padres da Igreja Católica, pastores evangélicos e gente adepta à meditação. É do nosso interesse trazer a este programa entrevistados que pertençam às mais diferentes religiões e credos, para que não somente os nossos telespectadores tenham a oportunidade de melhor entender tais vertentes, mas reforcem ou iniciem uma vida onde a crença em Deus seja determinante para a sua felicidade. Assim sendo, temos a alegria de conversar hoje com Silvio Ferreira Soares, engenheiro eletrônico e adepto à doutrina espírita há muitos anos. Com certeza vai ser um papo muito esclarecedor. Portanto, se eu fosse você, não sairia daí não, porque o seu programa de qualidade de vida e inspiração da TV Guará já está no ar. Pois é, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar, programa voltado para a qualidade de vida, motivação, autodesenvolvimento e, sobretudo, reflexão. A reflexão de hoje não podia ser menos importante. Está comigo aqui Silvio Ferreira Soares, conhecido como Silvio Babu, que é engenheiro natural de Pinheiro, mora em São Luís há muitos anos e é seguidor da doutrina espírita. Como foi dito na abertura, por aqui já passaram pastores evangélicos, padres católicos, gente da meditação, e é do nosso interesse realmente trazer aqui representantes das mais diferentes religiões, credos, para que nessa complexidade, essa multiplicidade de crenças, você se encontre melhor com Deus e consigo. Silvio Babu, meu amigo Silvio Babu, seja muitíssimo bem-vindo ao Inspirar. Obrigado por ter aceito o convite. Nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Cidinho, nós aqui agradecemos pelo convite, né? Ficamos muito felizes em podermos participar do programa Inspirar. Haja visto que é um programa, né, que difunde um espaço sobre espiritualidade e nada mais apropriado de podermos estarmos aqui para falarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Maravilha. Então vamos começar do começo. Como é que você conceituaria, de maneira simples, para que todo mundo possa entender, a doutrina espírita? Falar sobre a doutrina espírita, Cidinho, nós trouxemos um livro, Allan Kardec para Todos, que nos dá um conceito apropriado, um conceito atual da doutrina espírita, né, sobre o que é espiritismo. Olha só o que ele nos diz: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que diminuem dessas mesmas relações. Interessante. A partir dessa definição, desse conceito aí, do livro do Allan Kardec, se você tivesse que escolher assim 1, 2 ou 3 fundamentos, quais são as colunas que sustentam a doutrina espírita? Bem, os princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro seria Deus, né? O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, a comunicabilidade com os espíritos. O quarto, a reencarnação. O quinto, nós temos a pluralidade dos mundos habitados. E também a moral espírita. Muito bom. Interessante, né? São fundamentos realmente bem
bem radicais no sentido de que são bem diferentes, né, do que outras religiões acreditam. De qualquer forma, esta é a base do Espiritismo. Agora, quem segue o Espiritismo, quem trilha nesse caminho desses fundamentos que você falou, quais são os benefícios? Nós vivemos numa vida onde as pessoas estão sempre pensando, não é no sentido consumista do que eu ganho com isso, mas no sentido de em que isso melhora a minha vida. Esses fundamentos todos, na prática, Silvio, em que eles melhoram a vida das pessoas? Sobre esse fundamento, nós falamos de 6 fundamentos, 5 e o último, a moral espírita, né? E a moral espírita é o que consiste justamente a moral cristã, os ensinamentos de Jesus. E para nós espíritas, Jesus é o nosso guia e modelo. E o básico é, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, nesse preceito, todos nós que somos espíritas, que visualizamos o bem do nosso semelhante, naturalmente, né, pela lei de causa e efeito, haverá um retorno também do bem para nós que realizamos o bem. Agora, Silvio, dizem que religião e futebol ninguém discute. Parece ser mesmo uma questão muito pessoal e isso às vezes até causa conflitos, atrito entre as pessoas. Eu vou colocar você numa posição dialética agora. O que é que o senso comum, geralmente o senso comum, contra-argumenta? Quais são as coisas que o senso comum tem contra o Espiritismo de modo geral, popularmente? Popularmente, o que as pessoas comentam e falam sobre o Espiritismo, acreditamos pela falta de informação. Infelizmente, é algo que a nossa sociedade hoje, apesar de todas as informações que nós temos aí, né, através da mídia, da internet, a globalização de uma forma geral, quando se fala da mudança, da reforma íntima, nós colocamos um freio e temos uma dificuldade muito grande de querer se aprofundar nesse assunto. É verdade. Então, haja visto que a doutrina espírita, como a gente falou da moral cristã, né, nós vamos ter que trabalhar uma reforma íntima, uma mudança pessoal. Então, às vezes, há um ponto de fuga. As pessoas preferem fugir do que buscar e conhecer a doutrina espírita. Então, se nós observarmos que todos nós, né, viemos de religiões ortodoxas do passado, né? Quem é que desde pequeno não foi criado com alguns conceitos que a gente pode enumerar aqui como o céu, como o inferno, como o purgatório, né? Então nós viemos com esse conhecimento dessas religiões ortodoxas e naturalmente, por causa dessa fuga, nós temos a dificuldade de querer compreender na verdade que conceitos são esses e buscar entender que precisamos reformular esses conceitos. É aquela história da mudança, né? Nós temos muita dificuldade de mudar. Somos muito neófobos, né? Temos muito medo da mudança e do novo. Eu queria, inclusive, me dirigir ao telespectador, pegando um gancho dessa fala do Silvio com relação à ignorância, ao desconhecimento. Não é a ignorância no sentido pejorativo, mas ao desconhecimento. Não é só para a religião, gente. Para qualquer coisa na vida que a gente desconheça o mínimo possível, gera interpretações, percepções, não digo erradas, mas incompatíveis com a essência daquilo que nós estamos tratando. Portanto, não só para o Espiritismo, mas para qualquer coisa. Alargue mais a sua mente, leia mais, busque mais conhecimentos, para assim poder entender melhor a vida e, consequentemente, ao praticar, melhorar a sua vida. Agora, Silvio, tem uma coisa do Espiritismo que me chama muita atenção positivamente. Eu observo, conheço várias pessoas que seguem essa doutrina, e conheço, tenho amigos e tudo mais. E sempre que eu tenho contato com essas pessoas, tem uma coisa que me chama muita atenção. As ações sociais, as ações de responsabilidade social e espiritual que o Espiritismo tem. Acho muito bonito o trabalho que todas as sedes que cultuam o Espiritismo fazem. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua sede aqui em São Luís e o que vocês têm feito nesse sentido de ações sociais. Bem, Cidinho, primeiramente nós poderíamos falar um pouco, né, sobre o porquê que a doutrina espírita e porque o espírita faz essas ações sociais, né?
com certeza seria um tema para um programa só para isso, tá? Porque quando nós falamos desse tema, nós vamos vamos dizer assim, no ponto crucial, que seria a máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, nesse ponto, muitas pessoas, inclusive espíritas, às vezes ainda não compreenderam o que significa fora da caridade não há salvação. Então, esse é um tema que seria um tema para a gente realizar um programa só sobre o tema, porque realmente é muito abrangente. Tá? Já fica desde já convidado. Mas você pode citar alguns exemplos de ação da sua sede aqui em São Luís, em relação a... Inclusive para as pessoas saberem que podem colaborar, independente de serem espíritas ou não é isso? Isso. Nós trabalhamos hoje no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, que está localizado aqui no Renascença, na Rua dos Jambos. Tá? E lá nós temos inúmeras atividades. Para você ter uma ideia, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, ele é um centro espírita localizado numa área de uma classe social média-alta, né? E em volta, em torno dele, não existe, vamos dizer assim, pessoas carentes materialmente falando, tá? Haja visto que se nós fizermos uma busca nos centros espíritas, não só de São Luís, mas do Brasil de uma forma geral, geralmente eles são fundados em locais carentes, tá? E o nosso não, né? Mas tudo tem um porquê, a espiritualidade nos mostra o porquê disso. E haja visto que nós estamos nesse local, resolvemos inovar um pouco, né? Começamos justamente com outros centros espíritas que estão localizados nesses locais mais carentes, realizarmos determinados trabalhos juntamente com eles, né? Então hoje o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira existe inúmeros trabalhos sociais. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos há mais ou menos 8 anos com o Centro Espírita, Associação Espírita Jesus Gonçalves, que fica localizado no bairro da Vila Nova, lá próximo ao Hospital Aquiles Lisboa, que também é conhecido como leprosário. E esse centro lá ele já existe há 35 anos mais ou menos. E nós, no último domingo do mês, nós vamos até aquele centro, onde todos os domingos são realizadas palestras, né, para os frequentadores, que são ex-internos do leprosário, algumas pessoas da comunidade e familiares também desses irmãos, né, que foram deixados lá. Além dessas palestras, nós doamos em torno de 120 a 150 cestas básicas para eles, né? Então a gente leva a mensagem de cunho moral e levamos o pão para alimentar, né? Esse caso é lá no Jesus Gonçalves. Também realizamos com o Centro Espírita, que é conhecido como Casa do Cristo, lá no Parque Timbira, tá? Um centro espírita ali próximo da igreja do Parque Timbira, lá no fundo, também já existe se não me engano, são 25 anos, assim, eu não lembro bem o tempo, né? E lá aquele centro, no primeiro sábado do mês, existe um almoço com os idosos. E engraçado, Cidinha, que os idosos que participam desse almoço, eles são de toda a ilha de São Luís. Você fica admirado, inclusive eu gostaria de convidar você para almoçar conosco lá na Casa do Cristo. Inclusive o nosso irmão lá, que é o Fernando Nota, ele diz mesmo assim, é o melhor cozidão que existe aqui em São Luís, é esse cozidão lá na Casa do Cristo, né? Mas independente de ser cozidão, que eu adoro, independente de ser cozidão ou não, eu terei prazer sim de visitar. Isso. Para você ter uma ideia, os idosos que vão lá, vamos supor, idosos da Cidade Olímpica, do Anjo da Guarda, né, lá de entorno da Casa do Cristo, idosos do Maiobão, ou seja, de toda a ilha de São Luís, vão lá não só almoçar. E como já aconteceu esse almoço, nós também nos unimos e incrementamos e também doamos em torno de 150 cestas, mais ou menos, básicas, para aqueles idosos. Então, esses são alguns trabalhos. Outros trabalhos são as peregrinações. Um trabalho maravilhoso que no ano de 2008 tivemos a oportunidade de conhecer em Uberaba. Um trabalho onde o nosso saudoso Chico Xavier realizava. Fomos no Centro Espírita do nosso irmão também, que já desencarnou, Celso Almeida, que era uma das pessoas que ficou responsável por esse trabalho depois do desencarne de Chico Xavier. E numa visita dessa, conversando com o Celso, ele nos convidou para fazermos a peregrinação. O que é exatamente a peregrinação? Como é que acontece? A peregrinação ela aconteceu da seguinte forma. Chico Xavier ele sempre saía, né, para divulgar o Evangelho, né?
E nessas suas vindas naquelas comunidades carentes, ele começou a observar que aqueles irmãos, para que eles escutassem a palavra, eles precisavam, né, também do alimento. Do alimento, né? Diz que saco vazio não fica em pé, não é? Não adianta. Isso. Então o Chico começou a levar um alimento, que no caso uma cesta básica, ele também levava 2 litros de leite e 2 pães. E numa dessas nossas viagens nós conhecemos esse trabalho e ficamos assim maravilhados com esse trabalho. E o que é mais importante é a simplicidade como que se faz esse trabalho, né? Nós vamos até a casa das pessoas, lá levamos essa cesta, 2 litros de leite, 2 pães, e levamos um livro com uma mensagem edificante, onde nós abrimos, lemos uma mensagem, qualquer uma pessoa pode ler uma mensagem de 30 segundos, 1 minuto, e todos nós fazemos comentários sobre essas mensagens. Tá? E por último, o proprietário da casa, justamente conosco, fazemos uma oração, qualquer oração. E um detalhe, Cidinho, mais importante, nós não levamos de uma forma direta, dizendo que nós somos espírita, que é a doutrina espírita, mas nós estamos levando uma mensagem de Jesus para aqueles irmãos. Né? Maravilha. Silvio, como é mesmo a frase que você falou? Sem caridade... Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A máxima da doutrina espírita. E isso é uma coisa que transcende qualquer religião. Imagino eu que essas pessoas que são beneficiadas, nem sempre necessariamente sejam seguidores da doutrina espírita. Não, muitos nem sabem que nós somos espíritas. E também as pessoas que ajudam não necessariamente precisam ser da doutrina para poder ajudar. De forma nenhuma. Você pode nos dar algum contato por telefone? Nós vamos escrever aqui embaixo nos caracteres algum telefone de contato para as pessoas que estão nos assistindo que quiserem, obviamente, depois procurar vocês para ajudar nessas doações? Apenas um contato, por favor. Olha, nós temos o e-mail, né, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, que é yap.org.br. Tá? Também temos o nosso site, que é o yap.org.br. Então, através desse e-mail, fica mais fácil, porque nós não temos um telefone fixo lá no centro, né? Fica mais fácil de comunicar. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre um congresso. De 2 em 2 anos, há um congresso espírita aqui em São Luís. E eu tenho certeza que essa é uma oportunidade maravilhosa para você conhecer um pouco mais sobre esta doutrina. Mas esse assunto é para o próximo bloco. Você fica por aí enquanto nós fazemos os comerciais, porque voltamos já já. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais do avesso. Somos um time, de Gé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado. Nós estamos do seu lado. E o Seu Inspirar de hoje está de volta. Hoje conversamos com Silvio Babu, conhecido pelos amigos com esse nome, e que é adepto à doutrina espírita. No primeiro bloco falamos muito sobre o que é o espiritismo, quais são as ações sociais que eles desenvolvem, quais são os fundamentos do espiritismo, e ficamos devendo a você, telespectador, uma resposta a respeito de conhecimento sobre o espiritismo. Eu acho que além da visita, do conhecimento, da conversa individual com qualquer pessoa lá da sede, eu acho que participar de um congresso é uma coisa muito interessante. Então o Silvio ficou nos devendo essa resposta. Falar um pouco sobre esse congresso que vai acontecer
se não me falha a memória, em setembro. Quem é que pode participar? Como é que procura as inscrições? Enfim. Qual é o objetivo principal do Congresso? O objetivo principal do Congresso é divulgar a doutrina espírita, né? Eu acredito que você deve ter visto falado do mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que era o espírito Emmanuel. E Emmanuel ele falava assim, que a maior caridade que nós poderíamos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E o Congresso Espírita Maranhense, o terceiro Congresso Espírita Maranhense, tem como maior fundamento divulgação da doutrina espírita, né? Participam quantas pessoas mais ou menos desse congresso, Silvio? Nós esperamos que neste ano nós possamos ter em torno de 2.000 a 2.500 pessoas. Puxa vida. E como é que as pessoas fazem para participar, a data, como é que elas procuram informações mais detalhadas sobre o congresso? Bem, você que está me ouvindo agora, que quiser participar do terceiro Congresso Espírita, corra, porque as nossas inscrições já estão quase que encerrando, né? Você pode fazer inscrição através da FEMAR, do site www.femar.org.br. Você pode fazer inscrição online, né? Você clica lá e já faz a sua inscrição. Também nós temos o telefone da FEMAR, que é eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu não lembro aqui, Cidinho. Por favor. É o 3232-9907, tá? Você também pode ligar. A FEMAR, ela fica localizada na Rua de Santaninha, tá? Logo ali próximo da Rua Jansen Miller. E a pessoa também que quiser pode fazer lá na FEMAR. Maravilha. Gostaria muito de continuar conversando com o Silvio, com perguntas minhas, muitas, mas não quero monopolizar. Há perguntas do público dirigidas ao Silvio. E a primeira pergunta é a seguinte. Espíritos, fantasmas e almas são geralmente comuns no imaginário coletivo e até aceitos por muitos como real. Mas sempre fica um quê de dúvida. Por que isso? Qual a prova que teríamos da existência de espíritos? É uma pergunta que nos faz fazermos algumas reflexões, né? O porquê, né? O porquê que ainda não temos a condição de entender e acreditarmos, né? Ora, Cidinho, como eu falei no outro bloco, né? Desde o início, aquela visão ortodoxa, né? O fantasma. Quando você lembra, quando nós éramos crianças, que às vezes estaríamos fazendo alguma peraltice, né? Os nossos pais ou tios, olha, não faz isso porque tem um velho ali que pode te pegar. E a gente cresceu, né, com essa história com medo do velho, entendeu? Só depois que nós tivemos a condição de ter consciência que quem seria o velho seríamos nós amanhã, que não deveríamos ter medo, é que nós deixamos de ter o medo. Sem querer te interromper, mas eu nasci e me criei até os 12 anos no interior. Eu sou egresso dessa tipo de cultura. E até uma década ou duas atrás, umas 2 décadas atrás, eu morria de medo dessas coisas. Hoje é claro que passou. Então agora imagina fantasma. No interior também falava-se muito em visagem, né? Então ainda nós estamos muito atordoados com isso, né? Ora, Jesus, as parábolas de Jesus, elas são maravilhosas. Se nós buscarmos e mergulharmos nessas palavras, nós vamos ter interpretações fantásticas e vamos conseguir nos libertar de muitas coisas. Uma delas, ele diz assim, conhece a verdade vos libertarás. E você falou uma palavra ainda agora, né, da ignorância, né, da falta de conhecimento. A doutrina espírita, nesse aspecto tríplice, filosófico, científico e religioso, ela vem através, né, da filosofia, né, ela tem... lógico que nós deveremos... Mas, Silvio, a pergunta também aqui pedia o que você tem de prova, né, da existência disto? Ora, recentemente, há 2 dias, 3 dias mais ou menos, saiu uma reportagem no G1, na Globo.com, onde aconteceu um fenômeno de poltergeist no Rio Grande do Sul, onde uma casa, né, que haveria um casal e 2 filhos, estariam caindo pedras sobre aquela casa, né? Então, o telespectador que está nos ouvindo agora, ele pode dar uma consultada lá e vai ver essa reportagem. Ali existe uma prova cabal da existência dos espíritos. Olha só, foi chamado a polícia foi lá e constatou as pedras caindo. Um cinegrafista amador escutou, viu aquele boato, foi lá, filmou, também comprovou na hora que ele estava filmando uma pedra caindo, não sei de onde, né? E o que aconteceu? Foi verificado que as pedras, elas caíram, geralmente quando você joga uma pedra, ela bate a primeira vez, ela tende a bater 2 ou 3 vezes e parar. E as pedras caíram no telhado e colavam no telhado, né?
E pedras, Cidinho, se você observar na reportagem, razoavelmente grande, mais ou menos desse tamanho, e o telhado era aquela telha brasilite fininha, bem fininha, quer dizer, as pedras caíam, batiam no telhado, mas não faziam furo, não perfuravam o telhado. Né? Então quer dizer que não precisava ter medo das pedras, né? Porque de repente, mesmo que já tenha ultrapassado esse medo da cavalacanga, dessas coisas todas, essas manifestações dos espíritos também, elas não precisa ter medo disso. É isso que você está dizendo? Bem, até certo ponto sim, né? Então o que aconteceu com esse fenômeno? A doutrina espírita nos explica um fenômeno desse muito simples e a gente fica muito feliz quando a gente observa isso acontecer e a gente compreende tudo, por quê e como acontece aquilo e como orientar as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, né? Quer dizer, do desconhecido, da ignorância, não saber, e as pessoas ficam assustadas, é natural, né? A palavra fantasma, né, realmente acaba assustando a gente. Olha só, a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul se pronunciou lá na reportagem, auxiliou a eles, e o que aconteceu em resumo, né? Foi a mediunidade da filha do proprietário da casa, que a gente chama de mediunidade de efeito físico, através, né, da doação do ectoplasma do médium, os espíritos utilizavam ela para mover aqueles objetos e assustá-los. E nada mais, nada menos, era simplesmente uma cobrança, né, da vida passada. Você lembra que um dos pilares da doutrina é a reencarnação? Então a cobrança de um irmão, né, de uma vida passada, que estava cobrando aquela menina, né? E como resolver esse problema? Simples, dialogando com aquele irmão, explicando para ele que se ele foi vítima no passado, em outra existência, ele já fora, né, o verdugo cruel daquela criança. Então com esse diálogo a gente acaba dialogar e resolver o problema. Esclarecendo tudo. Então, Perfeito. Tudo natural, muito natural. Perfeito. O reforço de que tem que entender para não temer. Talvez seja por aí. Temos mais perguntas de público externo. Como religião, qual é a semelhança e a diferença do espiritismo, a Umbanda, o catolicismo e as demais religiões cristãs? Essa pergunta é maravilhosa. É uma pergunta que nos esclarece, mostrando realmente o que é a doutrina espírita, né? E qual é a diferença, porque ainda hoje há uma confusão muito grande, né, sobre espiritismo, sobre espírita, o termo espírita. Tanto é, Cidinho, que muitas pessoas, né, inclusive espírita mesmo, eu sou espírita kardecista. A pessoa gosta de falar dessa forma. Por que espírita kardecista? Mas espírita é só é espírita. Porque quando nós vamos estudar, né, vamos entender que o termo espiritismo, ele foi justamente criado por Allan Kardec, há mais ou menos 150 anos atrás, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, justamente para mostrar essa nova doutrina. E as pessoas acabam confundindo. A Umbanda, ela é uma religião, né, afro, ela é descendente do Brasil, é diferente do Candomblé, que ela veio da África, né? O Candomblé veio da África, a Umbanda não, ela foi originada no Brasil. E a religião católica, todos nós sabemos. O que difere e o que tem de similaridade? Ora, dos princípios básicos da doutrina, nós falamos sobre Deus. Tanto na Umbanda como no catolicismo, Deus, né? Semelhança total. Semelhança total. A imortalidade da alma também é semelhança total. No catolicismo também existe a imortalidade da alma. Ora, haja visto que quando a pessoa morre, entre aspas, né, que para o espírito nós falamos desencarnar, ela, no catolicismo, ela vai ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Quem é que vai? A alma. Então a alma é imortal, também similaridade, não é isso? Agora, o que diverge? A reencarnação. Agora, é importante o telespectador buscar a história que a gente fala assim, com H. Né? No Concílio de Nicéia, a palavra reencarnação, ela teria outro nome, que seria paleonteologia, eu não lembro assim direito o nome, que foi retirado naquele concílio pelo imperador, né, Constantino, do qual a sua esposa era Teodora. Então foi feito um concílio para retirar essa palavra, e isso está lá na história. E o porquê que foi retirado, porque a Teodora ela era prostituta. E devido a isso, ela não queria que ele ficasse com as outras prostitutas, e ela mandou matar as prostitutas.
E na época falavam que ela, quando ela voltasse, né, ela ia voltar miserável, ela ia voltar pobre, e ela não queria voltar assim. Então, acreditava-se que retirando da Bíblia, ela não também ia... ficaria sem débito, isso, né? Isso. Então, isso é na história, assim. Isso está lá na história, né? Sobre a reencarnação. Então, são algumas diferenças que temos, mas o verdadeiro espírita, quando Kardec nos chama a atenção, ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço permanente em sua modificação moral, né? E os espíritas, com certeza, eles não fazem proselitismo sobre a doutrina espírita. Isso é muito importante. Então, nós buscamos... É a conduta que fala mais alto. A conduta que fala mais alto. Então, nós vamos buscar o que é similar. Vamos falar de Deus, vamos falar do amor, dos ensinamentos do Cristo e, principalmente, vivenciar e pôr em prática. Eu diria principalmente do amor, né? Que é esta entidade que está acima de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer povo. É realmente a unidade funcional da vida, não é isso? Gente, a gente vai terminando esse bloco aqui, voltamos daqui a pouco, você não sai daí, porque tem mais uma ou duas perguntinhas e depois tem um vídeo de excelente qualidade para você ver. Fique conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com o Seu Inspirar, hoje conversando com Silvio Babu a respeito de espiritismo. 2 blocos se passaram e você já ouviu e viu o Silvio falar sobre muitas coisas interessantes, esclarecedoras a respeito desta doutrina. Mas eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que é muito importante para completar esse esclarecimento. Silvio, fala um pouco para a gente de como é que a sua doutrina está enxergando esse mundo que nós estamos vivendo atualmente. Todas as religiões se posicionam em relação ao caos. O caos de valores, o caos de poluição, o caos de mobilidade, enfim, consumismo. E, indubitavelmente, estamos todos nós vivendo uma fase bastante caótica no mundo. Como é que o Espiritismo vê isto? Nós voltamos para os pilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, né? A doutrina espírita nos mostra que a Terra é um planeta de provas e expiações. E nós estamos passando por um período de regeneração, onde a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração, onde o bem já predomina sobre o mal. Então, há necessidade desse momento, né, caótico, como você está falando, há necessidade em que aqueles irmãos nossos que ainda não se adequaram, ainda com todos esse conhecimento intelectual, olha só que importante, né? Porque quando a gente observa, recentemente eu tive o prazer de conhecer o Museu da NASA. Eu fiquei emocionado, como o homem, né, já conseguiu desbravar o espaço, né? Mas o coração ainda está muito endurecido pelo pai de todas as chagas da humanidade, que é o egoísmo. Então, esses irmãos, eles vão ser convidados a se retirar do nosso planeta para ir para outro planeta, que é um planeta que vai se aproximar de nós, onde esse planeta vai ser também um planeta de provas e expiações. E o planeta Terra vai passar a ser um planeta de regenerações. Então, cabe a nós começarmos, cada um fazer o nosso dever de casa, sublimando o nosso sentimento, deixando as nossas paixões, abandonando as nossas paixões e cultivando o amor, aquele amor verdadeiro, o amor ágape, não aquele amor eros que está ligado às paixões. Então, é necessário que passamos por esse momento e nós precisamos ter a consciência disso, poder distinguir a dor do sofrimento. Porque quando nós entendemos que nós sofremos e há uma necessidade disso, nós também podemos entender que podemos sentir dor e não sofrermos. E isso é que é importante. A doutrina espírita, como é uma doutrina consoladora, ela nos dá todas as ferramentas para isso. Maravilha. Fica esta pergunta e essa resposta final do programa para o Silvio, com os nossos agradecimentos e a esperança de ter sido útil a você. Antes, porém,
o Silvio tem a palavra para a sua saudação final. Cidinho, eu fico muito feliz pelo convite, né? Agradecemos mais uma vez, agradecemos ao telespectador, né? Que durante esse tempo todo dedicou um pouquinho para escutar um pouquinho sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é muito ampla, ela tem muitos ensinamentos, a literatura é vastíssima. Para nós termos ideia, o nosso saudoso Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. E você, leitor, que está me escutando, que gosta de ler, você pode ler a literatura espírita. Isso não significa que você vai se tornar espírita, mas é importante para que você absorva e observe novos conhecimentos, para que você comece a, como nosso mestre Jesus nos disse, conhece a verdade e te libertarás. Não é a doutrina espírita que vai nos mostrar a verdade, mas é a união desse quebra-cabeça das nossas vidas, do nosso sentimento, das nossas emoções, que nós vamos juntando para nos libertarmos dessa ignorância que ainda aflige tanto a humanidade. Então, eu fico muito feliz por esse espaço, Cidinho, e estamos à disposição, não só eu, mas como outros irmãos da doutrina espírita, né, da Federação Espírita Maranhense, que com certeza estarão à disposição para participar do seu programa. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos e esperamos termos sido úteis ao telespectador. Antes de encerrar, eu quero convidar você a assistir um vídeo que não é ligado a nenhuma religião específica, mas é ligado àquilo de mais importante que, na minha opinião, o Silvio falou aqui hoje, que foi sobre o amor. Essa entidade máxima que move a vida, mas parece que o Silvio tem mais uma frasezinha para colocar. Cidinha, esse livro aqui maravilhoso, né, que eu trouxe para você, eu gostaria de presentear. Allan Kardec para Todos, foi um livro que foi lançado recentemente no Congresso Espírita Brasileiro, do qual nós tivemos a oportunidade de participar lá em Manaus. Então eu gostaria de presentear esse livro para você, que é um livro que ele faz uma geral, né? Ele dá uma geral sobre a doutrina espírita, muito legal, né? Muito obrigado, Silvio. Vou ler com certeza. Muito obrigado. Pois é, você fica com o vídeo, que tenho certeza que vai agradar, e a gente, depois do vídeo, se despede, prometendo voltar na próxima semana com mais reflexões, para que você viva e faça viver melhor. Siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente, e ouça dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcias. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Muita gente luta por altos ideais. E em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto,
ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas também seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba, e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente, faça tudo para ser feliz. Você é filho do universo.